Volta aqui. Então nós vamos falar sobre os momentos finais da vida de Jesus aqui na Terra. Alguns dos momentos finais. Eu acredito o seguinte, eu ouvi isso uma vez e achei muito interessante, que nos momentos finais, se você for dar um conselho para alguém, você vai dar um conselho de algo que é mais importante. Você não vai falar firulas ali, sim ou não? Se você está ali nos momentos finais, você sabe que você está perto da sua partida, Jesus sabia disso. Então ele reuniu os seus discípulos em alguns momentos, ele trouxe algumas lições e trouxe recados, eu acredito que ele achava que seria mais importante para aquele momento. Ele levou algo mais profundo. Nós vamos chegar lá. E muitas vezes nós não damos tanta ênfase a isso que Jesus deixou de recado para todos nós. Não foi para pastores, não foi para bispos, não foi para missionários, diáconos, obreiros, presbíteros, padres, enfim, foi para toda a igreja cristã, foi para todo aquele que se diz cristão. Tá? Olha aqui, no Marcos 16, versículo 14, vamos até o 18, mas eu vou dentro do 14 ao 16 agora, diz o seguinte: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pode continuando aí, pode ir projetando os demais versículos aí, que eu desmembrei aqui na palavra, deixa eu continuar. 17. E esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Aí vai para o 18. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Colocarão as mãos nos enfermos e os curarão. Então aqui Jesus, para vocês entenderem o contexto aqui, os 11 discípulos de Jesus estavam ali reunidos, Jesus aparece a eles, Judas, conhecido como traidor, já havia cometido suicídio, e Jesus vem advertindo eles, seus discípulos, da sua incredulidade e pureza de coração, porque não creram na ressurreição de Cristo. Não foram poucas pessoas que viram Jesus, além de Maria Madalena e outra Maria lá no túmulo, os dois no caminho de Emaús. Mas se você pega ali em 1 Coríntios 15, você vai ver que o apóstolo Paulo fala que ele apareceu para mais de 500 de uma vez. Enfim, Jesus apareceu para muitos ali antes de subir aos céus. Ele apareceu, só que os seus discípulos, eles não estavam acreditando que aquilo era verdade. Eu fico imaginando, mesmo com o túmulo vazio, ainda assim algo no coração deles estava em dúvida, algo no coração deles não estava crendo. E Jesus chega divertindo eles, e com toda a razão, porque não eram quaisquer pessoas ali, eram os seus 12, eram os seus discípulos, pessoas que andaram com ele, caminharam com ele durante 3 anos, possivelmente tomaram muitas refeições juntos, almoços, jantas, enfim, vários momentos de curas, milagres presenciados ali ao vivo por eles. E Jesus deixou todo o ensinamento, e Jesus tinha avisado a eles que Jesus voltaria, que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. E mesmo depois de toda essa experiência, de todo esse envolvimento ali com eles, ainda assim eles de alguma forma estavam com o coração duro, uma incredulidade, fala aqui, incredulidade e dureza de coração.
Interessante, quando Jesus envia os 70 para curar, ele fala: olha, não levem nada, não levem roupa, não levem alforje, não levem comida, não levem sandália extra, não levem nada. Vão com o que vocês têm no corpo, vão do jeito que vocês estão. E foram, expulsaram demônios, curaram os enfermos, operaram curas, milagres, ali tudo no nome do Senhor Jesus. Quando eles voltam, Jesus pede para eles um relatório, eles falam isso, estão ali animados. É interessante que Jesus, ali foi até um teste também no coração deles, porque pede para não levar nada. E quando você confia em Deus, ou você confia ou você não confia, porque se qualquer um deles levasse qualquer uma coisa, ele já seria uma demonstração de uma falta de confiança. Ah, não, vou levar uma sandália extra. Ah, não, vou levar uma outra roupa. Não, vou levar um alforje aqui com mais mantimentos. Não, vou levar isso aqui. Por que Jesus pediu para não levarem nada? Porque Jesus queria ver se confiavam de verdade, 100% ou não. Não existe eu confiar 90%, 95%, 99%. Esse 1% vai gritar muito alto. Esse 1% vai desestabilizar qualquer fé. Então Jesus falou justamente isso: falou, olha, não levem nada, confiem em mim. E o fato deles se entregarem a essa palavra, eles chegaram lá e puderam operar grandes maravilhas, grandes milagres ali por onde eles foram. Quantas pessoas dependem de servir a Deus porque eles pensam que devem estar sentindo algo, vendo algo, acontecendo algo, e muitas vezes não é o que acontece. Muitas vezes você não sente nada, não vê nada, e você não vê também acontecendo nada. E por que você continua firme e fiel a Deus? Por causa da sua palavra, por causa do que Deus já fez na sua vida, porque você sabe quem é Deus, porque você sabe que Deus é poderoso e não vai te deixar na mão. Mas nós temos que tomar cuidado. Você vê que mesmo seus discípulos que andaram com Ele, que caminharam com Ele, acabaram com o seu coração duro, frio e incrédulos. Nós não podemos permitir, em momento algum de nossas vidas, que o nosso coração se torne assim. Ainda bem que Jesus se encontrou com isso novamente. Na Bíblia aqui, ela fala que Jesus chegou falando do seu coração incrédulo, da sua dureza, mas eu fico imaginando que não deve ter sido algo assim tão suave. Meu querido, que incredulidade é essa do seu coração? Que coisa fofa, por que você está com essa frieza toda? Meu Deus! A minha visão de Jesus é diferente. Eu já comentei isso na igreja. Para mim, Jesus, ele era um cabra meio bruto. Ele era goiano, entendeu? De Anápolis, de preferência, tá? Assim, bem cabra macho. Gente, o cara que andava no sol escaldante daqui, carpinteiro. Você acha, imagina, você pegar na mão de Jesus, você acha que ia pegar nessa mão macia, com creminho que você pega hoje, cheirosinha, entendeu? Você acha que tinha Rexona naquela época ali? Jesus ia sair, colocava ali sua túnica, batia um Rexona. Você acha que era assim? Jesus era um cara bruto, né? Um cara de trabalho, um cara de luta. E, não era um cara meio, como a gente assiste muito filme de Jesus e vê Jesus com uma voz muito suave, muito delicado. Imagina esse Jesus. Por que você acha que Jesus, então, tão delicado desse jeito, como as pessoas pintam, entrou lá no templo, bicando, chutando tudo, dando chicotada em todo mundo? Ah, e agora? O que você me diz? Será que eu estou derrubando a sua imagem de Jesus, que você sempre achou dele, coitado, tadinho? Jesus era bruto. Gente, e branquinho daquele jeito eu tenho certeza que não era. Absoluto. Nem eu naquele sol ficaria branco do jeito que eu era aqui, do jeito que eu sou. Então, com certeza, Jesus chegou e falou assim: ô Pedro, João, Tiago, o que é isso? Bartolomeu, olha, como assim? Que incredulidade é essa, gente? Para com isso. Vocês andaram comigo, vocês viram tantos milagres, por que vocês estão com o coração duro desse jeito? Mas onde é que vocês acham que vão chegar assim? Não é possível que
mais uma vez vocês estão me apontando uma dessa? Jesus realmente, com certeza, não estava ali acreditando, né, no que estava vendo. Mas ainda assim, olha o que ele fala, ele continua. Deixa eu repetir aqui para vocês o texto. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua humildade, ou seja, na lata, tá? Tradução, nova versão de hoje. Jesus falou ali na lata deles a sua incredulidade e a dureza dos seus corações. Por não haver crido nos que já tinham visto, já o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide, ou seja, Jesus estava em que momento aqui, gente? Momentos finais dele aqui na terra. Jesus poderia falar tantas coisas. Eu já me parei perguntando por que Jesus falou isso. Jesus poderia ter falado tanta coisa. Jesus poderia ter. Era o momento final aqui com os seus discípulos. As pessoas ali mais importantes, vamos assim dizer, para ele naquele momento ali também. Ele poderia muito bem chegar para os seus discípulos e falar: olha, ficou alguma dúvida sobre o Pai Nosso? Eu vou explicar mais uma vez o que é o Pai Nosso. Quando você for orar o Pai Nosso, ou ficou alguma dúvida sobre aqueles momentos de oração ali de madrugada, e buscar a Deus, né, nos momentos sozinhos ali de silêncio, ficou alguma dúvida sobre oração? Alguém ficou com dúvida sobre jejum? Eu estou aqui, gente, eu vou explicar novamente o jejum para vocês. Ficou alguma dúvida? Olha, sobre expulsar demônio. Vocês querem de novo fazer mais um teste aí, ver se funciona? Vou explicar de novo como que se expulsa um demônio. Olha, vocês entenderam o que é o reino de Deus? Olha, tá. Ei, Pedro, você de novo, hein, Pedro? Você não entendeu o que é o reino de Deus. Gente, eu vou explicar porque Pedro não entendeu o que é o reino de Deus, tá? Então a dúvida de Pedro deve ser a dúvida de muitos. Vocês estão calados aí, mas Pedro foi o único que falou que está em dúvida sobre o reino de Deus. Então eu vou explicar de novo, que já eu vou subir e não vou ter essa oportunidade de estar falando com vocês cara a cara novamente. Gente, ele poderia ter falado tantas coisas, ter tratado de tantos assuntos, mas ele vem e deixa talvez a sua mensagem mais importante. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus, amém. Quem crer e for batizado, está falando, a pessoa a quem você pregar, você evangelizar, crer e for batizada, será salva. Mas quem não crer, será condenado. O que Jesus está ensinando aqui? E é um recado para toda a igreja, para todos nós, tá? Jesus está falando: olha, tudo que eu ensinei para vocês sobre oração, as experiências que vocês tiveram comigo, os milagres que vocês tiveram em suas vidas, que vocês viram ali também na vida das outras pessoas, os momentos de oração que eu ensinei vocês sobre oração, o que é orar, como orar, por que orar, né? O que eu ensinei sobre o reino de Deus, o que eu ensinei sobre como ligar na terra para ser ligado no céu, para que os milagres aconteçam, tudo que eu ensinei para vocês, pegue tudo isso e anuncie as boas novas. Amém. Amém, glória a Deus. É uma preparação. Não sei quantos vocês conseguem enxergar isso de uma maneira clara. Jesus, toda a experiência que você tem com Deus, tem e terá com Deus, é uma preparação para que a igreja anuncie as boas novas do Evangelho de Deus. Amém, glória a Deus. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós ficamos como esses discípulos, coração frio, incrédulo. E sabe como muitas vezes isso se reflete, esse coração frio e incrédulo? Não, isso é coisa do bispo fazer. Ele é bispo. Não, isso é coisa para o pastor Tadeu fazer. Ainda mais o pastor Tadeu gosta de conversar e deve ser bom para evangelizar. Tem que ser gente igual o pastor Tadeu. O pastor Tadeu não acompanha na máquina, né? Morria de raiva dele. Mas gosta, tá? Vocês demoravam 1 hora para preencher uma sanfonia com 2 nomes, ele voltava com 3. Eu repreendi, ele está amarrado com Jesus. Brincadeira.
Mas tem gente que tem dom, né, para chegar nas pessoas, para falar, para conversar, outras não. Mas a missão é para todos. A missão é para a igreja, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um, né, no seu tempo, mas é para a igreja. Não, isso é só para os líderes de célula. A primeira coisa que nós temos que entender: a igreja não é, sabe, a nossa terra não é uma igreja em célula, nós somos uma igreja com célula. Nós temos célula, mas o nosso foco não está somente nas células. As células, os líderes são uma estratégia bíblica, tá? Segundo Atos, que entregavam de casa em casa, tinha as reuniões, né, que o povo de Deus fazia, que os homens de Deus faziam ali com as famílias, com os parentes, enfim. Então, em cima disso está a nossa base para as nossas células. Mas não é só para os líderes, não! É uma missão para todos nós. Todos nós devemos sim anunciar as boas novas de Jesus. Amém. Eu fico pensando, a própria palavra de Deus nos ensina: mais importante é dar do que receber. Enquanto eu só recebo, eu sou como um mar morto. Mas quando eu falo de Jesus, eu estou levando vida para aqueles que estão perdidos. Eu estou levando salvação. Eu estou levando batismo. Olha que forte que Jesus fala: quem crer e for batizado será salvo. Quando você fala de Jesus para as pessoas, você está levando a salvação para a vida delas. Você já parou para pensar na força que isso tem? No poder que está dentro de você, na missão que Deus confiou a você? Bispo, mas eu não sei falar. Sabe, eu sei que se eu puxar assunto de política aqui, faz uma roda aqui, a gente conversa horas. Se falar de futebol, então, aí que vai surgir assunto. Sabe, do seu jeito. Em lugar nenhum na Bíblia diz que você tem que ser um bispo ou pastor para poder falar. Nos ensina que nós devemos manejar bem a palavra de Deus, ter conhecimento para que os nossos argumentos convençam os incrédulos, mas aí você precisa ler a palavra, estudar. Mas você não tem que ser um pregador, você não tem que ir no meio da praça, colocar um tamborete, subir em cima dele e começar a gritar. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo que temos que fazer. Também não estou falando que está errado quem faz, tá? Mas às vezes o pessoal acha: pregar é isso, eu não tenho coragem de fazer isso, eu não dou conta de fazer isso. Mas quem disse que necessariamente é só isso? No seu trabalho, no seu colega da mesa do lado, na sua faculdade, na sua escola, no seu curso, aquela pessoa que você sai no momento, né, do intervalo para lanchar, na sua família, no seu vizinho. Eu tenho certeza absoluta, muitas pessoas passam pelas nossas vidas que nós não temos falado de Jesus para elas. Nós não temos aberto as nossas bocas para falar de Jesus. O porquê? Eu não sei. Porque vão achar que eu sou um religioso e vão me criticar. Não sei porque vão achar que eu sou fanático. Porque eu tenho medo. Eu não sei o porquê. Mas talvez isso seja parte da incredulidade e da frieza do coração. Nós precisamos, que é dever meu comigo, dever seu com você, quebrar essa barreira. Como estão entendendo em nome de Jesus? Olha, ele fala: então quem crer e for batizado será salvo. Deixa eu falar para você algo interessante. A gente acha que a salvação é só lá no céu, mas ela começa aqui na terra. A salvação de uma família que está indo para o precipício, que está sendo dividida, destruída nas drogas, na bebida, na traição, na separação, enfim. E você pode levar a palavra e resgatar aquela família. Aquela pessoa que está sem futuro, sem esperança, pensando em suicídio. E talvez uma palavra sua naquele momento ali pode salvar aquela pessoa. E a salvação começa aqui na terra, na vida dela já. Como estou entendendo o que estou dizendo? Amém. É você poder levar a palavra de Deus e libertar o cativo das mãos de Satanás. Amém. Deus nos deu essa missão, Jesus nos deu essa missão. Não é uma missão, né, do pastor, do bispo, do líder de célula, não, é uma missão da igreja. E que igreja é essa? A igreja que está viva, que está debaixo do poder de Deus. Se você está vivo, você está debaixo do poder de Deus, então você faz parte dessa igreja.
uma igreja que não se cala, uma igreja que não se acovarda, uma igreja que não se omite diante da sociedade. Bispo, mas eu preciso ser um líder de célula para falar de Jesus. Não! Você precisa ser apenas um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém. Glória a Deus. Você que vai ser um líder, será muito bem-vindo. Nós vamos pegar o seu potencial e maximizá-lo, vamos treiná-lo, vamos levá-lo a lugares mais altos. Mas não depende. Olha o que ele fala: quem não crer será condenado. E a condenação aqui não é porque Deus vai punir, porque Deus não, é pela sua própria escolha, a escolha das pessoas que decidiram andar longe de Jesus. Mas sabe qual é o meu maior temor, igreja? E que seja o seu também, que quem for condenado, que seja condenado porque tomou uma decisão contrária, porque ouviu a palavra, mas decidiu seguir o caminho contrário. E não seja condenado porque você ficou ao lado dessa pessoa e se omitiu para ela e ficou calado. Que seja condenado porque você pregou o Evangelho, falou de Jesus, mas mesmo assim aquela pessoa decidiu seguir outro caminho. E não o contrário, estava do seu lado, necessitado, precisando ouvir uma palavra de salvação, de vida, de cura, de libertação, ouvindo o seu testemunho de transformação, ouvindo o que Deus fez na tua vida. Mas você ficou calado e aquela pessoa não conheceu Jesus. Misericórdia, sim ou não? E ele continua: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Ou seja, quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, os sinais os seguem. Sabia? Os sinais te seguem. Que sinais, bispos? Sinais de Deus na sua vida. Sinais de libertação, de cura, de transformação, de reconciliação. Todo tipo de sinal segue aqueles que creem. Eu acredito que aqueles que servem a Deus, que aqueles que fazem parte de uma igreja viva, que estão vivos, que têm poder de Deus na sua vida, eles fazem diferença onde eles estão. Glória a Deus, amém. Do seu jeito, do seu estilo, da sua forma. Deus não quer mudar o seu estilo. Nós sempre falamos isso. Deus não quer mudar o seu estilo, quer que todo mundo fique com terno, engravatado, todo certinho, alinhadinho. Não, do seu jeito, meu irmão. Do seu jeito, minha irmã. Da sua forma de falar, com o seu sotaque, com as suas gírias, não importa. Não importa. Não importa o seu nível intelectual, não importa o seu grau de conhecimento, o seu QI, não importa quão rico você seja, ou quão pobre você seja, ou não. Não depende nada disso, se você tem uma agenda cheia ou não, se você tem uma agenda vazia ou não, se você tem muitos títulos ou não, se você tem cargos importantes ou não. Isso independe. Eu já vejo uma forma contrária. Eu já penso, tudo que Deus te deu, que seja para honrar e louvar o nome dEle, que seja mais uma ferramenta para você falar com as pessoas. Eu dificilmente vou ter acesso, um exemplo, para falar com um médico. Talvez a minha linguagem não vai ser tão boa para lidar com um médico, mas um médico fala com outro médico, ouve outro médico. Sim ou não? Um policial ouve outro policial. Você talvez o seu título, sua função, um empresário ouve outro empresário. Se Deus vê que, se você mostrar para ele o que Deus está fazendo na sua vida, pode ter certeza, ele vai abrir o coração para te ouvir. Você tem um acesso talvez que muitos não têm. Talvez no local onde você trabalha, na função que você está, na posição que você está, e Deus vai te usar ali. Quantos querem ser usados por Deus para levar o Evangelho a essa nação? Quantos querem poder, lá no céu, olhar para trás e falar: eu preguei o Evangelho nessa terra, eu falei de Jesus para os povos, eu levei esperança que estava perdido, eu levei salvação. Pode ter certeza, o seu sim para Deus representa a salvação de muitas vidas, sabia disso? Muitas vidas, muitas vidas, muitas vidas.
Por isso que aqui fala: aqueles que creem, os sinais os seguirão. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Olha que interessante, eu vou continuar aqui. Falarão novas línguas. É um sinal, falar em línguas é um sinal da presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Pegarão em serpentes, pisarão escorpiões, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabe por que eu estou falando essa palavra? Para tirar do seu coração a dureza e a incredulidade. Talvez você ache: não, só vai curar se for o bispo ou o pastor. Não, só vai curar se você for um homem de Deus. Porque se for bispo ou pastor, mas se não for um homem de Deus, pode botar a mão que não acontece nada. Não acontece nada. Não estou entendendo o que estou dizendo. Amém, glória a Deus. Esses títulos da igreja são títulos ministeriais e administrativos, reconhecimentos de trabalho, enfim. Mas o que está acima de tudo isso é o seu caráter, é a sua vida verdadeira com Deus. Fala: pegarão em serpentes, pisarão em escorpiões, beberão coisas mortíferas. Aí você está pensando assim: então eu posso ir lá pegar uma serpente, se ela me picar, eu posso segurar um escorpião. Não é isso que Jesus está ensinando. Isso aqui é uma metáfora. Serpente é o quê? É um demônio, um bicho astuto, segundo a palavra de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, se o diabo vier contra você com astúcias, com ciladas, com venenos mortíferos, com bebidas mortíferas, com palavras mortíferas, intentando todo o mal contra a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus projetos, vai cair por terra. Amém, glória a Deus. O veneno não vai te atingir, a picada não vai te ferir, as palavras malditas não vão te alcançar, não vão prosperar. Porque fala: se beber, o que é essa bebida? São palavras malditas. E quantas pessoas que não têm Deus no coração, não sabem quem são em Deus, ouvem uma palavra qualquer aí e já se desanimam, se desesperam, se descabelam. Porque ele está falando: olha, palavras de maldição não vão prosperar sobre a tua vida. Amém. Palavras de desespero não vão te desestabilizar, não vão tirar o seu foco. Se levantarem pessoas querendo o seu mal, se o diabo tentar amar ciladas contra a tua vida, saiba de uma coisa: você vai pisar na cabeça dessa serpente, porque há poder de Deus sobre a tua vida. Os sinais te seguirão. É isso, os sinais te seguirão. As pessoas vão olhar para você e vão falar: meu Deus, o que tem na vida daquele homem, daquela mulher, que prospera, que cresce, que rompe, que vence as suas batalhas, que não desanimam diante das dificuldades. Mesmo, olha, o que aconteceu com fulano, com ciclano, meu Deus, eu nessa hora teria largado tudo, mas continuou, não desistiu, e hoje olha onde estão. Por quê? São os sinais do poder de Deus que os seguem. Glória a Deus. São sinais